vamos mudar de assunto. Medo, insegurança e às vezes o choro é inevitável. Quem tem filho em idade escolar deve saber bem do que estamos falando. O primeiro dia de aula é um verdadeiro desafio para pais e filhos. Veja na reportagem de Everton Vignoli. Para muitas crianças, o primeiro dia de aula é uma novidade, cheia de emoção. E as reações são as mais diversas. Brincam, não largam os pais, choram e às vezes se desesperam. Valentina tem apenas 3 anos de idade. Ela morava em São Paulo e parece tranquila para encarar a sala de aula. Tem todo um preparo que a gente tem, um suporte que a gente dá emocional para a criança, para que ela possa, sim, sustentar as horas que fica aqui longe da gente. O Alan fez questão de trazer o filho Daniel para essa nova etapa da vida dele. A gente está acostumado a lidar com a criança de casa ali 24 horas e na hora de liberá-la para o mundo, assim, para o estudo, realmente dá um aperto no coração. A gente tenta tranquilizá-lo, né? Para ele não extrair o ambiente, vai ter vários coleguinhas assim como ele que vão estudar, vai ser muito divertido e tal. A gente tenta tranquilizar ao máximo, ele tem absorvido, a gente vai aproveitar bem. Por aqui encontramos um veterano. Rafael está no 2º ano maternal e não quer nem saber dos pais. Ele esbanja a animação. Cadê os amigos? São grandes amigos? É. Cadê ele? Sabe? Achou? Achou. Esse é primeiro, mãe. Esse é primeiro. Mãe. Vamos, mãe. Vamos, mãe. Vai. Tchau. O primeiro dia de aula pode ser um momento difícil para a maioria das crianças. Medo e aquela choradeira no portão da escola são comuns. Mas para não tornar essa fase da vida ainda mais complicada, os pais devem saber lidar muito bem com essas situações, para não passar ansiedade e insegurança para os pequenos. É um período de adaptação, porque inclusive até atrapalha o desenvolvimento da criança, porque se eles ficarem excessivamente em conjunto com a criança não vai passar a ter a confiança na outra terceira pessoa, que é o professor. Então esse período de adaptação demora quanto tempo? Olha, depende de criança para criança. Tem criança que é uma semana, tem criança que são 15 dias, outras são um mês. Então é de acordo com a personalidade e o temperamento de cada criança. Foi o que fez a Andréia. Um mês antes de começar as aulas, ela trouxe a pequena Carolina para a fase de adaptação no colégio. Eu preferi fazer a adaptação no mês de novembro, né, até dezembro. E por ela escola ter um bom conceito, eu fiquei tranquila, foi tudo ótimo. A presença dos pais nos primeiros dias de aula é importante, principalmente quando a criança tem menos de 5 anos de idade. Há muito. O pai tem que passar segurança para o filho. Quando a criança vem para a escola a primeira vez, o pai não pode também ficar falando, olha, você vai para a escola, você vai ficar sozinho, mamãe não vai estar lá, papai não vai estar lá. Não, traz naturalmente, conversa naturalmente, mas tem que passar segurança. A questão da segurança é muito importante. E como lidar com essas reações dos pequenos? A gente convidou a psicóloga Tatiele Bonan para conversar sobre isso com a gente. E você também pode participar da conversa e tirar suas dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone 3526-4400 ou falar com a gente pelo Twitter. O endereço é twitter.com/estvsul. Oi, Tatiele, tudo bem? Sim, Renata. Boa tarde. Vamos começar então esse assunto, né? Na maioria dos casos, essa choradeira de início de ano, de escola, é inevitável. Mas até que ponto isso é saudável? A gente precisa entender que essa é uma reação normal da criança. Quando ela vai à escola pela primeira vez, nós vamos imaginar que até então ela só conviveu dentro de casa. As pessoas são as pessoas já conhecidas, o ambiente é conhecido. E agora ela tem um lugar novo, diferente, em que ela não sabe exatamente o que vai acontecer. Então é esperado, é normal que a criança chore sair da escola nesses primeiros dias. Né? Quando que isso se torna um problema? Quando isso passa para além de um período de adaptação considerado previsto, uma semana, um mês, 15 dias. Quando passa disso, então talvez seja necessário a intervenção de profissional para entender se essa ansiedade toda não estaria vindo dos pais. É complicado isso mesmo, né? A gente viu na reportagem que uma mãe fez o período de adaptação, foi em novembro lá para a escola. Os pais têm que fazer isso mesmo, têm que ir treinando essa separação de casa?
Esse é o procedimento mais interessante, que os pais vão, durante o período de férias, levar a criança à escola para que ela conheça o ambiente, levar para conhecer profissionais que estão lá. Isso vai ajudando nessa adaptação, nessa transição da casa para a escola. E na hora que o choro acontece, a criança chega lá na porta da escola, abre o berreiro, segura na barra da saia da mãe, não quer deixar ela embora de jeito nenhum, qual deve ser a reação dos pais? Entendendo que a criança não está em nenhum sofrimento físico real e que isso é emocional, os pais precisam ser firmes e deixar que a criança fique na escola. Não leve de volta para casa. Porque muitas vezes o que é normal? Os pais deixam a criança na escola e rapidinho ela para de chorar. Ela não fica chorando lá porque ela se distrai. Então essa é aquela chantagemzinha da porta da escola. Não tenham medo, pode deixar os filhos lá que os profissionais vão cuidar deles. Que às vezes os pais sofrem mais até do que os filhos, né? Isso é muito comum. A sociedade da criança muitas vezes vem dos pais. A gente, quando está em porta de escola, percebe que às vezes os pais é que choram. Às vezes a criança entra correndo, feliz da vida, e a mãe fica lá na porta desesperada. Olha, tem o pessoal de casa aqui fazendo pergunta. Qual é o erro mais comum dos pais no primeiro dia de aula? É o Fábio, lá do Baimenas. Qual é o erro mais comum dos pais? Ter esse sofrimento de deixar. É preciso entender que quando a gente deixa uma criança na escola, a gente está favorecendo o desenvolvimento dela. Não é ruim levar os filhos para a escola. Se nós conseguirmos passar essa mensagem de que lá ela vai brincar, e não é uma brincadeira qualquer, é uma brincadeira sob a supervisão de um profissional capacitado. Significa que esse profissional, que é a professora, vai intervir na brincadeira de modo que a criança tenha um melhor desenvolvimento. E quando a professora percebe o desenvolvimento, vai relatando aos pais. Então o erro é não ter segurança de deixar seu filho nesse lugar. Os profissionais que estão lá estão preparados para recebê-lo. Tá ótimo. A Carla, lá de Astilho Vivaco, ela pergunta, é normal a criança chorar mais de 2 horas na hora de ir para a escola? É. E não só choro. Algumas crianças têm muita dor de cabeça no dia, têm muita dificuldade de acordar, choram já em casa antes de chegar na escola. Isso é previsto. Muitas crianças acabaram de sair das férias, estão lá no Oba-Oba. Não querem voltar para a escola. Só que lá por um ambiente muito gostoso para ela mesma, cheio de amiguinhos e diversão. Tatiana, a criança entende quando o pai diz que vai voltar para buscar ele? Entende. Mas o pai precisa manter isso. Esteja lá. Se você disser ao seu filho que vá buscá-lo depois das aulas, esteja lá para pegá-lo, no horário combinado. Isso permite que ele fique com segurança ao se afastar de você. E existe diferença, assim, porque a gente está falando muito dos pequenos que estão começando agora, né, a vida escolar deles, é o primeiro contato com esse ambiente, mas existe a diferença entre o aluno que está começando agora e os que estão voltando de férias? Quem está começando agora está ansioso por se separar dos pais e daquele ambiente conhecido que é o de casa. Então vai ter esses sintomas que a gente falou. Dor de barriga, muita sonolência, não vai querer ir e vai chorar. Isso é normal. Agora, quem está voltando para a escola tem ansiedade de outro tipo. Ansiedade em nova professora. Será que eu vou estar na mesma sala que os meus amigos esse ano novamente? E o meu rendimento escolar? Será que eu vou conseguir responder essas expectativas dos meus pais? Vou ter um bom rendimento? Essas são ansiedades de quem está voltando das férias agora. Mas se as férias tivessem sido um tempo também de relaxamento, de construção com os pais, da ideia, da ideologia de como voltar à escola é bom para o aprendizado, tudo fica mais tranquilo. Ou seja, as crianças vão acabar curtindo também esse momento, né? Com os amiguinhos, os colegas, é um momento importante também para se fazer amizade, socializar, não é isso? Isso. É importante para a própria cidadania. Lá ela vai aprender questões sobre o meio ambiente, relacionamento com as pessoas, o início da relação, o respeito, as regras. A escola é super importante para qualquer criança, para o processo de aprendizagem e para a internalização das leis. Mais alguma coisa que você acha importante que a gente diga para esses pais que estão desesperados aí, colocando os filhinhos na escola, e que eles precisam manter a calma, é isso? Fiquem tranquilos. A escola é um lugar gostoso. A gente está falando aqui de crianças com dificuldade, mas uma grande parte das crianças estão super felizes hoje, com material escolar novo, doido para voltar para a escola, para contar o que fizeram das férias. Então fique tranquilo, que lá eles vão ter um momento com outros colegas de contar todas essas coisas que aconteceram e vai ser gostoso. Transformar isso tudo numa grande festa, num grande evento, né? Exatamente, porque é. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui, Tatiana. Eu vou pedir para que você fique depois do jornal um pouquinho, porque tem pergunta do pessoal para ser respondida. Tá bom? Muito obrigada. Bom, agora vamos saber como é que fica o tempo para hoje à tarde no sul desse